Olá pessoal, hoje a nossa aula será sobre gestão de pessoas em um ambiente dinâmico e competitivo. Qual a importância desse componente no ambiente empresarial? Quando nós tratamos de um ambiente dinâmico e competitivo, nós estamos falando das nossas empresas que têm que lutar muito pela sua competitividade no mercado, olhando toda a concorrência e participando de forma muito dinâmica. E isso envolve diretamente as pessoas no ambiente de trabalho e elas têm que estar, de alguma forma, motivadas, comprometidas com esse trabalho. Como podemos trabalhar com essa questão, considerando o aspecto da liderança? Vamos retornar a alguns aspectos da nossa história, analisando este ambiente envolvendo a formação da administração durante um determinado período. Nós tivemos 3 momentos nesse cenário de mudanças e transformações em que as empresas estão inseridas. Tivemos a era da industrialização clássica, que vai aproximadamente de 1900 a 1950, quando o trabalho deixa de ser artesanal e passa a ser operacional ou industrial. Depois nós tivemos a era da industrialização neoclássica, que vai aproximadamente do período de 1950 a 1990. Esse período no Brasil vai se transformando em função do advento da indústria automobilística. E por último, nós temos, que é o mais importante para o nosso momento, a era da informação. A era da informação ela começa em torno de 1990 ou a partir de 1990. Foi uma época de grande transformação, principalmente no Brasil, porque o país entra num novo modelo, uma nova fase de desenvolvimento e, nesse momento, necessariamente, em função dessa competitividade em termos mundiais, há uma necessidade de fazer essa transformação tanto no que se refere à tecnologia, no que se refere a equipamentos e principalmente na maneira como as pessoas trabalham ou devem trabalhar nas organizações. Esse momento ele vai gerar o que a gente chama de desafios do terceiro milênio, que envolve diretamente as pessoas. Basicamente, quais são os aspectos principais? O momento da globalização, que já acontecia no mundo, mas a partir desta chamada era da informação, percebe-se com muita clareza a intensidade com que o nosso país é envolvido dentro desse processo e necessariamente as empresas elas precisam se preparar, se envolver dentro dessa questão. Então nós temos a globalização, nós temos a transformação das tecnologias, a informação, necessariamente para alimentar essa tecnologia e com isso necessariamente nós precisamos ter mais conhecimentos, novos conhecimentos. Mas é interessante observar nesse cenário que, para que as empresas consigam atender a essa demanda dentro das tendências atuais do mundo moderno, ela precisa se preocupar com vários aspectos, entre eles, por exemplo, a ênfase no cliente, qualidade e produtividade e a competitividade. Então, nós percebemos que aí nós temos algumas situações que diretamente vão envolver as pessoas que trabalham na organização. ênfase no cliente, necessariamente saber quais são as necessidades, quais são os seus objetivos, porque do produto que nós estamos oferecendo para ele e, evidentemente, em função dessa situação, há uma exigência muito maior com relação à qualidade no produto. Para ser competitivo, nós precisamos melhorar a nossa produtividade. Então, diante disso tudo, nós percebemos claramente que a gestão de pessoas faz-se necessário dar uma ênfase maior nesse processo. Então vamos lá. Quais são os novos papéis na função da gestão de pessoas? Existem 4 focos principais: foco no futuro estratégico, foco no cotidiano operacional, foco nas pessoas e foco nos processos. Se a organização tiver clareza desses focos, ela com certeza poderá direcionar todos os seus esforços na manutenção e no envolvimento e comprometimento das pessoas nesse trabalho. Como? Primeiro, buscando fazer uma administração de estratégias de RH ou de gestão de pessoas, como é mais comumente conhecido. Para se fazer essa administração das estratégias de RH, ela precisa trabalhar com a
transformação e com a mudança, ou seja, estar atento a esse processo de transformação e mudança. Nós vivemos num ambiente, como já foi dito, um ambiente dinâmico e competitivo, onde as empresas elas precisam trabalhar acompanhando essa dinâmica, e para isso ela precisa envolver as pessoas, evidentemente. Focado também com a própria infraestrutura da empresa, ou seja, com um ambiente que seja favorável às pessoas trabalharem nessas condições, para melhorar a questão da produtividade, a questão da qualidade e a questão da eficiência. A administração da contribuição do funcionário, isso é fundamental, está dentro do foco com as pessoas. Por quê? Qual é a verdadeira contribuição do funcionário? Até quanto ele está comprometido? Como está a sua motivação? Como está a sua participação, o seu envolvimento com a organização? E da parte da organização, o que ela pode fazer para que isso seja realmente maximizado dentro do processo. Para a gente poder estudar essa questão, há um outro fator importante, que é entender um pouco a administração desses chamados talentos humanos e do capital intelectual na organização. Os talentos humanos e capital intelectual fazem parte de uma nova forma de se tratar as pessoas dentro da organização. Então nós temos aí alguns aspectos que precisam ser analisados, que são, por exemplo, essa visão do homem, uma nova visão do homem, do trabalho e da empresa. Como que é isso no contexto atual? Uma estrutura que seja enxuta e de poucos níveis hierárquicos. Essa é a realidade desse contexto que vivemos. Organização voltada para processo, não para funções especializadas isoladas. Necessidade de atender usuários internos e externos. E um aspecto importante é que, se possível, encantá-los. É uma palavra muito utilizada hoje no mercado. O encantamento do cliente, o encantamento das pessoas. Como é que isso tudo pode ser visto? Há uma sintonia com o ritmo e a natureza das mudanças ambientais e principalmente uma visão voltada para o futuro e para o destino das empresas e das organizações. Tudo isso está envolvendo as novas necessidades da gestão de pessoas. Essas necessidades, elas se pautam em quê? Numa criação de condições para uma administração participativa baseada em equipes, ou seja, hoje não dá para se trabalhar mais de maneira isolada, tem que se trabalhar em equipe. Não, em equipe significa que cada um sabe qual é a sua verdadeira função, qual é o seu verdadeiro papel. Para que isso ocorra, necessariamente a empresa precisa investir em capacitação, em treinamento, em orientação, para que as pessoas entendam realmente qual é o seu papel na organização. Outro aspecto importante nessas novas necessidades é agilidade, flexibilidade, dinamismo e proação. Isso está inserido no contexto do ambiente moderno nas organizações. E isso está diretamente ligado com as pessoas. Compromisso com qualidade, excelência de serviço, nós já até mencionamos a respeito. Busca da inovação e criatividade. As pessoas só vão conseguir desenvolver, ser mais criativos, buscar inovação, se elas estiverem satisfeitas com o seu ambiente de trabalho, se elas estiverem realizadas no seu ambiente de trabalho. Então, necessariamente, a organização ela precisa fazer o seu papel, ela precisa reconhecer que a gestão de pessoas hoje é uma ferramenta extremamente importante para que você consiga desenvolver a motivação, o empenho e o comprometimento, e com isso contribuir para o resultado da organização, que é busca de qualidade, eficiência e busca de resultado. Para a gente entender um pouquinho essa questão relacionada à gestão de pessoas, precisamos entender um pouco do que significa a constituição dos talentos humanos. E aí vamos nos apoiar em algumas informações importantes a respeito. Nós podemos ver o seguinte: o indivíduo, o ser humano, ele basicamente, para desenvolver uma atividade com um resultado pleno, ele precisa ter conhecimento. Ter conhecimento é saber o que fazer, é aprender a aprender, o que não é fácil para algumas pessoas, É aprender continuamente, é compartilhar esse conhecimento. Então, esse conhecimento ele tem que estar muito claro, muito definido para quem vai executar uma tarefa e para quem vai desenvolver essa tarefa em conjunto com uma equipe. Necessariamente, só o conhecimento não vai resolver toda a questão que envolve o chamado talento humano, mas ele precisa de um outro fator chamado habilidade. Habilidade é saber fazer.
Ou seja, ele sabe, ele tem o conhecimento, agora ele precisa fazer também. Ele tem que aplicar esse conhecimento, tem que ter uma visão sistêmica, ou seja, enxergar o todo, a visão de equipe, a questão da liderança, o processo de comunicação, que é fundamental. Os grandes problemas que acontecem na gestão de pessoas é exatamente a falta de comunicação, muitas vezes, que envolvem os indivíduos numa organização. Essa questão ainda ela não é suficiente. O indivíduo precisa desenvolver o seu julgamento, saber analisar. Analisar é avaliar a situação, ter as informações, ter um espírito crítico para poder julgar os fatos e definir quais são as prioridades. Essa é o terceiro fator que nós podemos considerar dentro dessa constituição. E por último, a atitude. Não adianta nada eu ter conhecimento, habilidade, julgamento, mas eu realmente não colocar em prática a questão. Então a gente coloca aqui como saber fazer acontecer. Atitude empreendedora, atitude de inovação, considerar que é um agente de mudança, saber assumir risco e foco em resultado. Isso é fundamental. Ou seja, tudo isso envolve exatamente o indivíduo na organização. Então, primeiro, ele tem que estar preparado para isso. Ele tem que estar disposto para isso. Segundo, a organização tem que estar comprometida com o processo de capacitação e desenvolvimento do indivíduo na organização. A somatória desses dois fatores permitirá essa constituição do talento humano que a gente considera nesta apresentação. Com isso, nós agradecemos a sua atenção e a sua participação nessa nossa aula sobre a gestão de pessoas no ambiente dinâmico e competitivo.